bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Resenha Sem Spoiler. Eu sou a professora Sabrina e hoje eu vou falar desse livro aqui, Sob a Redoma, do autor Stephen King. Gente, esse livro é um calhamaço, tem 955 páginas e eu vou contar para vocês como que foi minha aventura aqui nessa obra, tá? Fiquem tranquilos que é sem spoiler. Deixa seu like aí no vídeo e me segue lá no Instagram, @SabrinaBTV. Então, vamos começar. Gente, esse livro aqui é do Stephen King. Eu nunca tinha lido nada do King até então. E ele é um autor muito conhecido, que tem uma legião gigantesca de fãs, né? Ele tem mais de 50 obras publicadas, né? Ele é um autor norte-americano, né? Estadunidense. E muitos dos livros dele foram adaptados para o cinema, para séries, né? Então ele é muito conhecido. Acho que eu posso citar aí como exemplo Carrie a Estranha, né? O filme, nosso filme é sensacional, muito legal. O Iluminado, Um Drink no Inferno, enfim, várias obras dele foram adaptadas aí para o cinema. Então ele é realmente muito conhecido, tem muitos fãs e eu sempre tive muita curiosidade de ler alguma coisa desse autor, mas nunca dava tempo, nunca dava certo, enfim. E aí o que aconteceu? Um belo dia entrei numa livraria, dei de cara com esse livro aqui que eu mostrei para vocês, né? Sob a Redoma, de Stephen King. Tá pegando um pouquinho de reflexo, mas enfim. E eu gostei muito da capa dele, eu achei interessante a capa, tá? Gostei do fato de ser um calhamaço, de ser um livro muito grande. Eu geralmente gosto de livros assim. Eu acho que é legal você passar um tempo muito grande ali naquela história, com aqueles personagens. Então eu falei, eu acho que esse livro eu vou gostar. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, ele tem, né, na capa aqui a ideia já da história, né, que é a redoma, né, uma redoma, né, cercando aqui uma cidade e as pessoas ficam presas ali. O King, ele é muito conhecido por transitar aí no suspense, no terror, né? E eu vi que esse livro, ele não caía tanto para o sobrenatural, ele era mais assim, um estilo ficção científica pela sinopse. E é uma coisa que eu gosto, né? Então eu falei assim, acho que eu vou começar por esse livro que vai ser bacana. Gente, os fãs não recomendam que você comece a ler a obra do King por esse livro, pela Redoma, tá? Eles recomendam outros livros. Então, se você nunca leu nada do King e quer começar, eu recomendo que você procure um canal aqui no YouTube. Tem vários, assim, você coloca Stephen King por onde começar e aí você vai achar vários vídeos. Você procura lá o youtuber que você gostar mais. Tem vários vídeos muito legais e eles vão indicar por onde você deve começar. Eu não vou fazer isso porque esse foi o primeiro livro que eu li e eu não tenho conhecimento aí suficiente para fazer uma indicação dessa para vocês, tá? Quem sabe mais para frente eu volte aqui e dê a minha linha aí de por onde começar com o King. Bom, vamos falar então sobre esse livro, tá? Gente, a ideia do livro, né, Sob a Redoma, o nome original é Under the Dome, né, tradução literal mesmo, ó, vou mostrar aqui mais pertinho para vocês, certo? Esse meu exemplar aqui é da editora Suma, tá? Enfim, então o que acontece? Eu vou ler para vocês aqui a sinopse rapidinho, olha só. Era um dia como outro qualquer em Chester's Mill. Então Chester's Mills é a cidade onde acontece, né, a história, né, sobre a cidade que fica presa sob a redoma. No Maine, né, Chester's Mill no Maine. O Maine é uma região aí onde acontecem outras histórias do King também, tá? Depois eu fiquei a par desse detalhe. Subitamente a cidade é isolada do resto do mundo por um campo de força invisível. Então a redoma, ela tem essa característica. A redoma, ela não é de vidro, ela não é elétrica, ela é física, tá? Ela não é energética, ela é física, ela é profunda. Então, por exemplo, não adiantava cavar porque você ia bater na redoma, tá? Ela é profunda e ela é semipermeável. Isso é bem interessante. O que isso quer dizer? Ela não tem uma permeabilidade total, tá? Tanto é que o livro começa realmente com um avião se chocando contra a redoma, animais que são cortados ao meio, né? Toda aquela coisa trágica e sanguinária que é
característica do Kim, tá? Tô falando porque, assim, eu já assisti alguns filmes e sei que é assim. Muito bem. Mas, assim, a redoma, quando as pessoas elas tocam na redoma, elas sentem como se fosse um choque, uma repulsão, tá? Então tem realmente esse campo energético. Até quem tem marca-passo acaba tendo problemas com isso, tá? E, enfim. E ela é semipermeável porque ela deixa passar um pouco de ar, mas é bem pouco, tá? Então ela deixa passar um pouquinho de ar e tem um local onde a redoma fecha sobre um rio, um riacho, né, que passa pela cidade. E aquela água, ela fica empoçada ali, mas eles veem que sai um pouquinho da redoma. Então ela é semipermeável, vamos dizer assim, tá certo? Bom, continuando aqui então. Aviões explodem enquanto tentam atravessá-lo, e pessoas trabalhando em cidades vizinhas são separadas de suas famílias. Ninguém consegue entender o que é essa barreira, de onde ela veio e quando ou se irá desaparecer. Gente, então essa é a sinopse, tá? Bom, falando um pouquinho aí sobre, mais um pouquinho aí sobre o livro. Essa cidade, né, Chester's Mill, é uma cidade pequena e eu achei muito, muito legal que é colocado aqui um mapa da cidade pra gente se localizar, olha só. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Então é colocado esse mapa da cidade. No começo, a gente realmente fica meio perdido. Mas aí depois você vai consultando o mapa, você vai vendo, então fulano mora aqui, é perto de tal lugar, ele pegou a estrada tal, ela vai para tal lugar. E aí chega um ponto, como o livro é muito longo, que você já se acostuma, você já fica habituado com a cidade, você não precisa consultar mais, tá? Então isso é bem bacana. E outra coisa, gente, o livro tem muitos personagens, tá? Então é um livro assim um pouco difícil de ler, não pela história em si ou pela complexidade da escrita, não, mas porque são muitos personagens, então a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas também tem aqui, olha só, alguns, mas não todos, que estavam em Chester's Mill no dia da redoma. E aí é colocada uma lista aqui, olha só, dos personagens do livro, tá? Então, se você tá lendo e ele cita alguém, você fala, mas quem que é esse fulano mesmo? Você pode voltar aqui e falar, é filho de tal pessoa que mora em tal lugar e tal. E você consegue se situar, tá? E é legal que eles colocam até os cães importantes que fazem parte aí da história, certo? Então, não é um livro muito fácil, exatamente por isso. São muitos personagens, gente. Mas, enfim, dá para ler tranquilo, tá? Bom, e aí, então, né? O que acontece aí após a chegada dessa redoma? Ela realmente chega do nada, tá? Ela causa um tumulto na cidade, demora um tempo para as pessoas entenderem o que é aquilo, o que está acontecendo, certo? E aí começa, então, a história do livro, certo? Obviamente, não vou dar spoiler para vocês, mas olha só. Eu fui achando que a história ia girar ao redor da redoma, no sentido de o que é isso, de onde veio, como vamos resolver. E não, o livro não cai nesse... Não cai nesse assunto. O livro ele vai retratar mais como as pessoas agem e se comportam após a chegada da redoma. Então é mais sobre essa ideia o livro, tá, gente? Então o que começa a acontecer ali, né? O livro é mais assim uma análise social desse comportamento, né? Por quê? Começa uma situação muito atípica, né? E a cidade ela fica praticamente dividida em dois grupos. Tem dois líderes ali, tá? Um deles é o Dale Barbara, tá? Que é uma pessoa, assim, vamos dizer, do bem, né? É uma pessoa que pensa mais assim, vamos resolver isso, vamos racionar comida, vamos organizar, pensa no bem-estar das pessoas. E o outro é o Big Jim, que é o grande vilão do livro. E o Big Jim, ele é meio que o vereador ali da cidade e ele quer controlar todo mundo, ele quer controlar tudo, ele pensa assim mais no benefício próprio. E ele usa o quê? Ele usa o fato de as pessoas terem armas, estarem do lado dele, as pessoas que usam mais assim a força, né, para intimidar, né? Essas pessoas estão do lado do Big Jim. Então tem essa divisão. E aí fica-se uma terra sem lei, porque se tá todo mundo fechado ali dentro, qual é a lei,
né? O que vai acontecer? Quais são as punições? Quais são as regras que você deve seguir ali dentro? Então o livro ele vai focar nisso, tá? Nessa organização, nesse comportamento social das pessoas que estão envolvidas ali, que estão ali dentro da redoma, tá certo? Gente, o livro ele tem várias coisas pesadas, porque como eu falei, fica meio uma terra sem lei, cada um faz o que quer. Então, tem crime, tem assassinato, tem violência, tá? Tem alguns tipos de violência que são aí meio pesadas, não posso falar aqui no vídeo, senão o YouTube dá uma censurada. Mas, enfim, tudo isso vai acontecer ali na cidade, tá? Tem criança que vai ficar órfã, tem pessoa que vai perder, e tem gente que vai enlouquecer. Então, os personagens, eles são bem trabalhados, você entende bem o que está acontecendo ali na cabeça de cada um e você vai vendo o desenvolvimento aí de toda a história, tá? Bom, a coisa vai desenrolando, desenrolando, desenrolando. O livro é longo, mas ele não é cansativo, porque o tempo todo estão acontecendo coisas. Lógico, chega uma hora que meio que você fala, tá, agora eu quero saber o que vai acontecer, então vamos acelerar aí, né? Ele cansa um pouco, tá? Mas ele não é chato, ele não é maçante. Enfim, então, gente, o que vocês vão encontrar aqui não é uma ficção científica, tá? Mas é mais um tratado social mesmo, certo, gente? Bom, e aí, como que termina, né? Tem um final? Tem uma explicação para redoma? Tem, não vou contar para vocês, mas tem. Tem muita gente que não gosta do final desse livro e tem gente que gosta. Eu, sinceramente, fiquei no meio termo. Por quê? Achei a explicação interessante, mas eu fiquei meio decepcionada, porque eu queria que trabalhasse mesmo numa teoria da conspiração, alguma coisa nesse sentido. Tem uma explicação, é uma explicação breve, e aí eu fiquei meio, nossa, mas é isso? Depois eu fui vendo outros vídeos, assim, do pessoal comentando sobre o livro e tal, e aí, na verdade, assim, a explicação ela é mais profunda do que aparece aqui no livro, tá? Por quê? Porque aparentemente, e eu tô dizendo aparentemente porque eu ainda não li, vou ler os outros livros, né? Existe um multiverso do King. Então, algumas histórias cruzam, né? Então, a explicação da redoma, da origem da redoma, aparece aqui no livro, mas é uma coisa mais profunda que você tem que conhecer outras obras do autor para entender plenamente o que está acontecendo aqui, tá? Bom, eu gostei do livro, eu achei que ele é interessante sim, acho que vale a pena conhecer. Não acho que seja o melhor livro para conhecer o autor, porque realmente os fãs dizem que não é, tá? Ele é uma obra pesada, né? Porque ela demanda um tempo, uma paciência para ler, mas acho que vale muito a pena sim, tá? Então, gostei, achei bem bacana e tanto é que estou lendo já outras coisas do King. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Eu tô quase terminando, olha, dá uma olhada aqui. Aqui tá o meu marcador. Tô quase terminando quem? It, né? Que também foi adaptado aí pro cinema, tá? Tô quase terminando o It, que também, gente, é um calhamaço. Ele é um pouquinho maior que a redoma, ele tem 1.100 e poucas páginas, tá? E tô gostando muito mais do It do que da redoma, tá? Lógico, depois vou gravar e vou falar pra vocês o que eu achei. E comprei, ainda não comecei, olha só, Joyland, também do King, também já é um livro um pouco menor, tá? Mais de boa de ler. Esse aqui foi a recomendação de um amigo meu, Carlos Eduardo, que é fã do King, conhece tudo. E ele falou, Sabrina, leia Joyland. Então eu já comprei, tá aqui na fila, tá, gente? It, eu tô adorando, tô achando muito, muito legal, tá? Bom, já tava quase esquecendo, mas olha só, Sob a Redoma teve também, né, uma adaptação, teve uma série que estava disponível na Netflix, não sei se ainda está, mas tem a série Sob a Redoma. Eu assisti 2 episódios, os 2 episódios que eu assisti foram bem fiéis ao livro, mas eu não curti muito, eu achei meio cara assim de novela da Record, sabe? Então não curti muito a série, mas enfim. Quem já leu, quero saber o que vocês acharam, toma cuidado para não deixar spoiler aí nos comentários, tá? E quero saber se vocês ficaram curiosos aí para ler Sob a Redoma, pega o reflexo aqui, dá para ver direitinho, que é esse livro bem legal aí. Mais ou menos a ideia, né, do que acontece no filme dos Simpsons, né? Todo mundo comenta isso, mas enfim, lógico que o desenrolar da história é completamente diferente, assim como o motivo da redoma, enfim, só meio que a ideia central ali é mais ou menos parecida da cidade presa,
sob a redoma, tá? Bom, gente, então essa foi a minha primeira experiência com a Stephen King. Quero saber que livros vocês recomendam, o que vocês acham aí. Deixa nos comentários, me sigam lá no Instagram, @SabrinaBTV. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais!